eles voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma tenaz com brasa viva, que tirara do altar. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Deus glorioso, nós te amamos, meu Deus, porque o Senhor manifestou a tua glória através de Jesus Cristo, e nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos achou por misericórdia, nos deu graça, que nós pudéssemos nos render a Cristo, e Ele nos abraçou, Senhor, e nos deu, Deus, os direitos que temos. Obrigado, Pai, porque somos teus filhos. Obrigado por esta igreja que está aqui reunida, Senhor. Obrigado pelo teu povo que congrega, Senhor, formando assim o teu corpo para a glorificação do teu nome. Dá-nos a tua graça nesta hora, ensina-nos a tua palavra, edifica-nos, Senhor Deus, para que possamos sair daqui, ó Deus, lembrando, sabendo que a tua palavra nos dá tudo quanto nós precisamos em nossas estruturas. Obrigado, meu Pai, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando Isaías, o profeta, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe por que ele disse isto? Porque ele achou algo muito perigoso que estava acontecendo. Ele achou algo assim difícil para o povo de Deus, para o povo de Israel. Ele ficou perturbado, ele ficou pensando: o que fazer agora? Porque o trono ficou vazio. Houve ali uma vacância. Quer dizer, o trono ficou vazio. E no ano em que morreu o rei Uzias, por causa da minha preocupação com a obra, por causa da minha preocupação com o reino, eu fiquei então preocupado. Mas eu vi o Senhor. E quando eu vi o Senhor, essas coisas mudaram. Porque tudo foi visto de uma maneira profunda, excelente. E ali nós vemos, meus irmãos, Isaías representando a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, quando ela fica desprovida de alguma coisa, não é uma só pessoa que preocupa. Quase sempre o pastor da igreja, com a sua família, é os que estão já mais na frente para se preocupar, para ver as necessidades, para ver o vazio que ficou em alguma área, mas logo ele tem companhia, para que possa juntar a ele. Talvez um líder, um diácono, uma pessoa qualquer, algumas pessoas se juntam para resolver o problema do vazio da igreja. Quando precisa comprar alguma coisa, reúne-se todos, fazem uma equipe e conseguem comprar, conseguem negociar, conseguem fazer alguma coisa para que o vazio seja preenchido. A igreja do Senhor, irmãos, ela existe na terra como o maior poder.
nem mesmo esses poderes bélicos que nós estamos vendo lá agora no Oriente Médio, nem toda a força de Israel, seu poder bélico, pode ser comparado à igreja. Nós precisamos descobrir quem nós somos em Cristo. Nós precisamos nos descobrir qual o poder que nós temos como igreja. Parece que a igreja do Senhor Jesus acostumou tanto a ser igreja, que ela não se importa muito mais. Parece que virou entretenimento, né? Vai, vem, vai, canta e louva, vai para cá, vai para lá, mas parece que não para. Assustado. Tem algum vazio, principalmente na minha vida, né? O crente tem que parar. Tem algum vazio. A igreja não tem uma receita suficiente ainda. Tem algum vazio. Meu pastor está precisando trabalhar fora ainda. A igreja tem que começar. No ano em que morreu Reuzias, eu tive um vazio. E eu fiquei pensando como poderia o reino de Deus andar para frente. Na hora que o profeta preocupou, veio então o consolo, veio o conforto, veio tudo o que ele precisava, porque ele preocupou, porque o reino estava vazio. A igreja precisa se preocupar na hora que precisa, para que as vitórias venham, porque nós estando juntos, costumamos a dizer aí, né? Estamos juntos, né? Estamos juntos. E se nós estivermos juntos mesmo, de fato, a gente não vai perecer sozinho, porque a gente se firma uns nos outros, e uns nos outros se forma uma coluna forte. Igual a massa do concreto, ele se forma uns nos outros, e quando ele se seca junto, aí fica muito forte, fica difícil, né, para quebrar. Então, esta expressão dele, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, se Deus não tivesse vindo ao meu encontro, como eu poderia continuar sentindo? Será que eu teria alguma coisa para mim? Porque eu estava sentindo que eu já precisava de um renovo, diz o profeta Isaías, né? Eu precisava de um renovo. Lá na frente ele vai dizer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, Isaías estava entendendo que ele precisava de algo novo. E agora, como eu posso ver algo novo, se o meu rei morreu? Como eu posso fazer? Inclusive era difícil, porque o rei era primo dele. Como é que eu posso fazer? Irmãos, então, eu vi o Senhor. E nós vemos que este texto, ele é tão maravilhoso, porque todas as vezes que a igreja começa a lembrar que ela precisa glorificar a Deus, todas as vezes que a igreja entende que ela é a glória de Deus na terra, todas as vezes que a igreja entende que a sua força é maior do que todas as forças, então ela começa a se estruturar, começa a se sentir, então, habilitada. Todos nós, irmãos, quando pegamos um cargo na igreja, não é porque foi à toa, se alguém ofereceu, não é Deus que te deu. Então, se Deus te deu, você vai se sentir reforçado ali, ainda que venha o vento, bate forte, né? Mas a gente está ali segurando, porque foi Deus que me deu, né? A gente vai segurar, dizendo, é Deus que me deu. Então, cada um membro do corpo está firmado, porque ele sabe que este privilégio ele tem em Deus. Quando, irmãos, nós vemos que ali também, Isaías fala assim, quando ele fala, ele vê os anjos, quando os anjos vão chegando para aquele momento, e que encheu-se o templo de fumaça, e aquele ambiente mudou, e começou os serafins, voava, né, por cima, e fazia aquele ambiente ser mudado. A gente observa que ali no momento era o templo do Senhor, ou seja, a igreja. No caso, poderia ali não ter muita gente, ou poderia não ter gente, mas vamos dizer que ali fosse a igreja. Então, a soberania do trono de Deus
estava ali, chegou ali naquele momento. O Deus desceu com o seu trono ali para que Isaías visse que no lugar que a igreja está, o trono de Deus também está ali junto. Por quê? Por quê, irmãos? Porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3, eu estou. E ele falou: eu vou para o meu Pai e sentar ao lado direito do trono do meu Pai. Então tudo está muito interligado, irmãos. O valor da igreja. Aí aqueles serafins mostrou-se santidade. Com 2 asas eles voavam, né? Com as asas eles voavam. E com 2 eles cobriam o rosto. Qual era aquele sentido? A santidade da igreja. Quando eles cobriam o rosto, simbolizava a santidade da igreja. E quando eles voavam, significa, irmãos, o id da igreja. Ir mais além, voar, poder voar. E mesmo quando nós aprendemos a visão celular, nós aprendemos que a igreja tem 2 asas. Uma nas casas e outra no templo. Então a igreja pode voar. E eles então voavam. E eles então adoravam a Deus, como nós cantamos aqui hoje, né? Eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você pode dizer isso a hora que você quiser também. Você vai poder dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você vai poder dizer porque a vida de Deus desceu até a sua vida. E essa soberania de Deus aqui, meus irmãos, estava fazendo o quê? A glória de Deus quebrantando alguém. A glória de Deus trazendo ali o quebrantamento para alguém que precisava. A manifestação da glória de Deus, ela quebranta. Quando nós estamos diante de Deus num culto, pode observar que a igreja, ela é edificada quando nós começamos a perceber que realmente o Espírito Santo de Deus está ali, como está aqui agora. Quando a igreja, ela se reúne, o Espírito de Deus vem, ele está ali, e a soberania de Deus também está ali, o poder de Deus está ali, porque alguém que vamos dizer aqui a expressão de lábios impuros de Isaías, mas alguém que tem alguma necessidade está ali, alguém que precisa de que a soberania de Deus o atinja. O que é, meus irmãos, a glória de Deus? São as qualidades divinas. Se as qualidades divinas vêm sobre nós, nós temos então 7 qualidades que Deus nos deu através do Espírito Santo. Jesus já as possuía. Lá em Isaías capítulo 2, verso 11, nós encontramos ali os 7 Espíritos de Deus, que são várias qualidades que o crente já tem. Então a soberania de Deus, estando na igreja, ela é diferente, ela é modificada, ela é edificada. Não é apenas um lugar de entretenimento, é um lugar de salvação, é um lugar de cura, é um lugar de alegria, é um lugar de libertação, é um lugar que o Espírito Santo vem e começa a usar, não somente o pregador, mas as pessoas que estão assentadas nas cadeiras, elas começam a sentir que o Espírito de Deus está ali, parando naquele lugar, e que tem anjos naquele lugar. Quando começou esta obra, irmãos, lá ali no Tatuquara, uma noite eu vi, começou a aparecer anjos, eu vi uma visão de anjos. Eu não via o rosto deles, mas eles eram vestidos de branco e eles vinham e passeavam por cima dos irmãos. E eu fiquei olhando e falei: tem anjos aqui, tem anjos aqui. Então, quando nós fomos procurar o nome da igreja, os irmãos lembraram de Gênesis 32, né? Manaim, né? Acampamento de anjos. Então ficou a Igreja Batista Manaim. Quando Deus se manifesta, os anjos estão aí ao seu lado. Todo capitão de guerra, toda a força de guerra nunca pode nem vai sozinho. Vai a equipe técnica, vai a equipe estrategista, vai a equipe de frente, enfim, tudo montado para que aconteçam as coisas. Ali Isaías estava diante disso. Estava o reino de Deus ali, estava a glória de Deus ali, estava tudo montado ali, para que um homem fosse modificado, para que uma vida pudesse ser liberta,
para que uma vida fosse purificada. Nesta noite, irmão, Deus está aqui. E você vai ser purificado. Pode crer nisso. Se alguém vai ser curado, pode crer nisso. Porque Deus nos mandou trazer esta palavra de que Ele viria aqui. Ele desceria aqui. E os anjos do Senhor estariam aqui. Porque a glória dEle se manifesta nas qualidades do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. E a gente vê, meus irmãos, que essa soberania preenche esses vazios. E também ali, abas das vestes de Deus. Simboliza, irmãos, teologicamente, que Deus está vestido por cima de tudo, acima de tudo. E a aba das suas vestes cobre a terra inteira. Deus está acima. E Deus cobre tudo. Deus não lembrou de mim, lembrou sim. Deus não me viu, viu sim. Deus não me cobriu, cobriu sim. Deus não vai deixar de responder sua oração. E Ele vai sempre cobrir as suas necessidades. Através do Espírito Santo, Deus continua realizando a sua obra. E a sua glória desce para que a igreja cante, para que a igreja louve, para que a igreja adore. A glória de Deus é manifesta, irmãos, através da unção do Espírito Santo que vem para a igreja. A unção não vem, irmãos, lá para um outro ajuntamento qualquer, mas a unção de Deus vem para onde tiver filhos. Eu já vi algumas turmas, companhias fazendo churrascos, e lá mesmos começarem a chorar e estarem cheios do Espírito, porque eles eram filhos. Onde estão os filhos? O pai tem compromisso de estar sabendo por onde eles andam, está procurando onde eles estão, e Deus procura os verdadeiros adoradores e os encontra, como nesta noite, Deus encontra adoradores nesse lugar. Deus encontra homens e mulheres cheios do Espírito aqui. Deus encontra pastores e aqui animados, fervorosos, abençoados, dignos para poder fazer a obra de Deus. A igreja não é qualquer coisa. E é por isso que a gente alegra quando ela vai ficando mais madura e até faz festa, né, pastores, né? É maravilhoso isso. A gente percebe também aqui, meus irmãos, que naquele momento em que a igreja está ali representada, Deus está ali presente, o profeta está ali esperando de Deus algo para a sua vida, mas ele ainda se sentia ali deficiente no meio de tanta coisa. Quem aqui, irmãos, poderá levantar a mão e dizer: eu sou santo, eu sou puro, eu não tenho pecado? Então era assim também a condição de Isaías. Então não se preocupe, porque não era só Isaías, nós também estamos nesta mesma condição. Mas é assim que Deus nos ama e usa de misericórdia para com as nossas vidas. Aí alguém pode pensar: mas será que eu estou salvo? Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Se a sua fé está firmada no Cordeiro, se a sua fé está firmada no Senhor, e às vezes a gente pode até cantar: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir ao Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviado, eu andarei com valor para o céu. Você pode fazer isso, irmãos. Você não pode duvidar. Vocês têm que saber que vocês têm valor diante do Senhor. Isaías então está sentindo nesta condição. Meu Deus, como é que eu faço? Eu estou aqui na igreja, eu estou aqui, mas eu sou pecador. Eu tenho que melhorar alguma coisa. O que é que eu vou fazer agora com a minha vida? Porque a igreja está ali falando, o pregador está dizendo, os cânticos estão falando comigo, e eu vou lá e eu fico preocupado porque eu não estou obedecendo o quanto deveria. Irmãos, Deus é capaz de saber tudo isso da sua vida, da minha vida e das nossas vidas, e Ele nos salva por misericórdia. Diga amém. Aleluia. E Isaías está então preocupado. Quando a igreja vê, né,
os membros da igreja de Deus naquele momento eram os próprios anjos. Então os anjos começam a trabalhar em favor de Isaías, uns aos outros, né, trabalhando para ajudar, para que pudesse acontecer algo ali. O que eles fazem? Eles usam uma arma, eles usam alguma coisa. Então eles vão lá onde tem fogo e pega com um tenaz, uma brasa viva. Vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. E descia sobre eles língua como que de fogo, e o fogo purifica. Então quando ele pega aquela ferramenta e toca nos lábios de Isaías, ele fica purificado. Agora ele sente um outro homem, e a vida dele muda, porque Deus tocou de alguma maneira. A vida dele é purificada, a vida dele é modificada. Tudo aquilo que ele fazia, ele começa agora a pensar de não fazer mais. Tudo aquilo que ele fazia de errado, ele começa agora a pensar, não posso continuar assim, porque eu vi lá, está escrito na palavra, e eu sei que isto é verdade, eu tenho que obedecer. E aí Isaías, acho que deu até um grito ali: ai de mim, que sou um homem, né, de lábios impuros. E ele sabia que também habitava no meio de povo de impuros lábios. Nós também somos assim, né? Ainda graças a Deus que temos a igreja para estar aqui, mas quando a gente está aqui na igreja, todos já têm suas dificuldades. Calculo quando a gente vai para o meio dos mundanos, aí piorou mais ainda. Então Isaías grita, aí os meus olhos, olha, eu tive o privilégio de os meus olhos ver, né, o Senhor. O que é isso que está acontecendo? Eu não mereço. Os meus olhos viram o Senhor. E aí, os lábios dele foram purificados. E quando, irmãos, uma pessoa na igreja é purificada pelo Espírito Santo, quando uma pessoa entra na igreja, entrega a sua vida a Jesus, por mais que ele ainda não é purificado, eu sempre conto, irmãos, já contei muitas vezes, por muitos aqui já ouviram, vou contar de novo, uma experiência de um pastor, que foi o meu meu quinto pastor, da fé cristã. Ele dizia o seguinte, que quando ele estava passando em frente a uma igreja, e a igreja estava cantando assim, vem já, alma cansada, veja, manso e suave, Jesus está chamando, chama, ó pecador, vem. E ele começou a chorar. Ele encostou num poste em frente à igreja e ficou lá, bêbado, preocupado, e a mente dele rodava, e ele dizia, está me chamando, está me chamando, está me chamando. E ele então saiu e foi rumo à igreja dentro. E foi direto. E bêbado não espera o tempo, ele vem direto do púlpito, não é assim que faz? Precisa de um diácono puxar para trás, né? Ele veio direto do púlpito. Quando ele veio direto do púlpito, o pastor parou, pediu licença à igreja. Irmãos, tem mistério aqui. Deus revelou para o pastor. Isto em Goiânia, Igreja de Cristo. Tem mistério aqui. E ele parou, ficou ali meio trabalhando na frente do pastor. E o pastor falou assim, você veio entregar sua vida a Jesus, né? Ele chorando disse, eu vim sim entregar minha vida a Jesus. E o pastor desceu, parou a pregação, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele desceu do púlpito, colocou as mãos sobre ele, ele ajoelhou, e o pastor ali abraçou ele e profetizou dizendo assim, que Deus estava falando com ele, que ele era um escolhido do Senhor, que ele era chamado para o ministério, e que naquela hora o Espírito de Deus estava purificando ele, lavando ele, tirando toda a sujeira dele, né, espiritual. E ele então ficou ali um momento com ele, ali ajoelhado, e quando ele tomou ele pela mão, ele levantou, ele começou a falar em línguas. Começou cheio do Espírito, já não tinha nem cheiro mais de álcool, nem cheiro não tinha. Eu me lembrei de Lázaro na cova, né? Cheirava mal, mas Jesus disse, não importa com isso, vem para cá, Lázaro, você pode nos abraçar daqui a pouco, né? Desapareceu o cheiro mal. Então, esse moço, naquele dia, ele começou a ser discipulado por aquele pastor, foi para o seminário,
e se tornou um grande pastor, né? Pastor Cosme de Paula Rodrigues já está com o Senhor. Então, meus amados, Deus deseja onde está a sua igreja reunida. Ela existe para realizar obras. Precisa acontecer alguma coisa. Mas o que é que acontece? Precisa ser milagres. Não, irmãos, o milagre às vezes a gente nem vê. Dependendo da pregação, na hora da mensagem, já alguém pode estar ouvindo e acontecer algo na vida dele que é um milagre. O pregador nem sabe. Ele vai embora, mas o milagre aconteceu. Um dia, um pastor chamado Daniel Farias, ele pastoreou a igreja que nós somos pastores hoje, né? Antes de nós, lá atrás, ele um dia levantou de madrugada para orar, e Deus falou assim: não ora aqui, vai orar fora. E ele então saiu para o quintal e começou, a casa dele já era na roça, então ele saiu para o quintal e começou a orar ali em pé. Deus falou assim: começa a pregar a palavra. Ele disse: Senhor, mas pregar para quem? Não estou vendo ninguém, né? Está escuro ainda, vai pregar para quem? Prega a palavra. E ele começou a pregar sobre o novo nascimento. Ele contava muito esse testemunho. E ele começou a pregar sobre o novo nascimento, que a pessoa tem que nascer de novo. E foi pregando, e foi pregando, e foi pregando. E terminou a mensagem, fez o convite, faz o convite. Ele fez o convite: entrega a sua vida a Jesus agora. E falou, e terminou e veio embora para casa. Aí quando foi no domingo na escola dominical, ele chega lá, tem lá um moço chorando, está esperando o senhor chegar. Aí falou: o que aconteceu? O senhor pregou para mim, e eu estava com uma corda pendurada naquela árvore lá, e eu ia me enforcar naquele momento, e o senhor chegou, começou a pregar, e assim que o senhor começou a pregar, eu fiquei assustado com a sua palavra, e eu esqueci da corda, e eu fiquei assustado, eu fui largando tudo, e comecei a chorar, e estou chorando até agora, e eu entreguei minha vida a Jesus, e eu vim aqui testemunhar que agora eu estou um homem novo, nunca mais eu quero morrer mais, Jesus me salvou, né? Então, irmãos, a palavra pode estar sendo ouvida aqui, mas pode ter alguém ouvindo lá na rua. Não pare, porque às vezes a igreja não está cheia, tem só um Isaías lá dentro. Mas pregue, porque Deus se manifestará. Pode ter pouca gente, esteja animado, porque Deus se faz presente. É necessário que tenhamos esse ânimo, pastor Valdeci, pastora Marília, né? Vamos para frente, ainda que os nossos lábios precisam ser purificados, ainda que precisa a gente gritar: meu Deus, tem misericórdia de mim. Deus está presente ali para isso. E uma das coisas que a gente observou, além da purificação, irmãos, foi uma provisão divina para Isaías, porque dali por diante o ministério dele se renovou, ele passou a ser um outro homem. Ele teve primeiro a visão de Deus, do reino de Deus, né? Depois ele teve a visão dele mesmo: olha aqui eu, como que está acontecendo comigo. Depois ele teve a visão de fora, porque Deus falou: ide, pregai, né? Vá fazer os outros ouvir esta palavra. Então daí Isaías agora teve essas três visões. Irmãos, dentro dessas três visões, eu digo para a igreja o seguinte: quando nós temos uma visão de Deus, não é porque nós merecemos. Isaías sabia que não merecia. Quando Deus nos usa para fazer alguma coisa, nós não podemos nos orgulhar, porque não é porque merecemos que Deus está nos usando, mas é porque Ele é poderoso, é porque o Espírito Santo, Ele que prescruta todas as coisas, está usando quem Ele quer usar. Ele usa até uma mula se Ele quiser, muito mais você, né, que está ali na presença de Deus. Então, a visão de Deus, para que nós possamos fazer algum serviço para Deus, não é porque nós estamos tão abençoados assim. Não é, Paulo dizia: meu Deus, como é que o Senhor me usa, porque aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu estou fazendo, ou seja, eu ainda peco diante de Ti, Senhor. Meus irmãos, a igreja precisa falar, ainda que tenha dificuldade.
Ainda que a igreja tenha problemas, ainda que tenha um punhado de dificuldades, não podemos parar, porque ela é abençoada por Deus, ela é de Deus, Deus é quem cuida dela, não é o pastor que cuida não, é Deus quem cuida. Ele usa o pastor, mas na verdade, irmãos, é Deus quem cuida da igreja, não é nós que vamos saber se ela está errada ou se ela está certa. Então nós precisamos, irmãos, não julgar. Isaías, quando ele parou de julgar, aí agora morreu o rei Uzias, como é que vai ficar a situação? Começou a reclamar, começou a murmurar. Então Deus veio para ele e mostrou que não há necessidade de que a igreja murmure, não há necessidade de que a igreja fique pensativa, não há necessidade, porque Deus é quem vai suprir, é Deus é quem vai dar, é Deus quem derrama o dom, é Deus que dá o batismo com o Espírito, no Espírito Santo, é Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus quem dá os recursos, e você pode então ficar atento, porque de alguma maneira o Senhor vai te recompensar. Quando ele teve a visão do trono de Deus, ele viu que as batalhas, os pensamentos ruins dele, ficou focado agora ali, porque ele pegou um foco. Irmãos, o foco na igreja é muito importante, é um dos princípios bíblicos, é o foco. Quando a igreja foca num tema, foca numa visão, foca num ministério, foca numa aliança, foca num rumo, irmãos, e não desvia nem para cá nem para lá, Deus concede a graça, Deus abençoa o seu trabalho, Deus responde a sua oração. Pedro e João está chegando na porta formosa do templo, e ele então está chegando, está indo para orar, e aquele moço está lá, não podendo andar. Ele era um moço que tinha problema nas suas pernas, paralítico. Então quando ele pede uma esmola, os apóstolos dizem: nós não temos para te dar, mas de qualquer maneira, olha para nós. Ou seja, foca em mim, olha nos meus olhos aqui. Domingo passado eu ouvi uma mensagem assim, quando Pedro olhou, não aguentava olhar nos olhos de Jesus, e que Jesus olhou nos olhos de Pedro, Pedro se desmontou, né? Porque houve o foco, focou, né? Irmãos, a igreja tem que ter esse foco, ela não pode dar, eu sou meio Batista Manaim, sou meio isso, sou meio aquilo. Nós temos que ter um rumo certo. Esses dias, conversando com o pastor Jefferson, lá no hospital, nós falávamos e discutíamos sobre, até estou escrevendo algumas normativas nossas, para a gente caminhar dentro de alguns princípios que as igrejas precisam ter, para dizer: nós fazemos assim, e é assim que nós vamos fazer, porque a igreja precisa de ter foco. Quando Pedro disse assim: olha para nós, ele olhou, ele falou: então, agora toma, isso que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Aí ficaram curados, porque focaram. Quando o escritor aos Hebreus está escrevendo lá no capítulo 12, ele fala lá: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Isaías disse: os meus olhos viram, e ele não tirou mais os olhos do Senhor, e por isso ele pôde relatar tudo o que ele viu, porque o foco dele estava firmado numa só visão. Então, meus irmãos daqui desta igreja, estejam firmes, não titubie para cá e para lá, persevere. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 58, ele diz: no demais, irmãos meus, sede firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Então aquilo que você contribui mais, aquilo que você se alegra mais, aquilo que você já ajuda mais, aquilo que você faz para Deus, e Deus se alegrará com isso, porque você está focado, trabalhando para o Senhor. Igreja, foque, a glória de Deus quer descer sobre a sua vida, a glória de Deus quer te dar qualidades maravilhosas, e não é porque você merece, mas porque Jesus disse que isto poderia acontecer, porque Jesus já te separou para isso. Você é filho, e o filho tem direito. Por mais que o filho seja errado, os pais sempre estão ali procurando abençoar as suas vidas. Por mais que o filho às vezes tem que cumprir pena, Deus só não permita
né? Está acontecendo diariamente, filhos têm que cumprir pena, os pais estão vivos vendo que o filho está preso, mas ele permanece filho. Então, meus amados, por mais que você tenha luta, você permanece filho, e Deus quer te levantar, Deus quer te abençoar, Deus quer te engrandecer, Deus quer te encher do Espírito, Deus quer te curar, Deus quer te abençoar nesta noite. E receba esta palavra e aumente a sua fé, porque Deus é contigo nesta noite. Foca, não pare, levante o alvo, Em João 4,35, Jesus fala para os seus discípulos: erguei os vossos olhos e vede o campo que já está branco para a ceifa. Assim a igreja precisa ter, meus irmãos. Levante os seus olhos, veja os campos, porque ele está branco para a ceifa. Fazenda Rio Grande precisa de muitos, ainda precisa do Evangelho. E a igreja que pode fazer isso. Eu vim aqui trazer esta palavra, e que o Senhor possa então nesta noite te animar, e você vai lembrar dessas coisas. Você vai lembrar que você precisa estar focado, não desviar só porque alguém te maltratou, né? Não desvie seus olhos. Tem alguma coisa para fazer, não pare de fazer só porque alguma coisa aconteceu aqui na Fazenda Rio Grande. Você pensa assim: olha, eu estou aqui nessa igreja, eu tenho que fazer isso aqui porque foi me dado para fazer. Não desvie, não desvie. Para os seus olhos no Senhor, e você vai começar a ter visões de Deus, você vai começar a ver o que Deus tem para a sua vida, né? E os anjos do Senhor vêm te ajudar, porque lá no Salmo 38, o salmista escreveu dizendo que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E não só livra, mas ele protege, né? Porque Pedro escreveu também que o Satanás está somente ao derredor, né? E ao redor está o Senhor, né? Então, igreja, nesta data, comece a pensar num ano diferenciado, comece a pensar numa época diferenciada, um tempo em que os irmãos se levantarão para um novo tempo. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia. Os irmãos músicos ainda podem cantar ou não? Vamos cantar aqui. Igor, pode cantar para nós? Grato sou? De novo, né? Porque nós estamos aqui muito gratos nesta noite pelo fato de ser um aniversário, né? Bem-vindo à nossa agenda semanal. E graças a Deus, enquanto ele está cantando, eu quero que você alegria. faça um exame. Agora, como se liga Isaías na nossa ficou programação da semana. Você vai pensar assim: olha, eu teremos nosso culto de oração. Eu estava pensando que por causa de A ou de B ou de C, eu estava meio fraco, eu estava meio entristecido. Isaías também estava assim, porque morreu Uzias, ele estava preocupado. Então você pode estar preocupado com isto, com aquilo, outro. Mas nesta hora eu te convido você a tirar essas preocupações, e voltar-se para Deus, e focar na sua vida espiritual, e focar que o seu lugar